E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com este mangá onde a história se inicia com o protagonista conhecido como Lid, que acabou sendo reencarnado em outro mundo cheio de monstros e magias. Inicialmente ele só queria viver uma vida tranquila, mas após viver como um cachorro para sua família por vários anos, decidiu fugir ao lado de sua única cavaleira sob seu comando. Outras pessoas que viajaram para outros mundos como ele, se tornaram governantes ou seres supremos. Com isso seu objetivo agora era pegar o território do seu irmão e se tornar um lorde respeitado. Após aborrecer o rei com seus truques, ele conseguiu uma cidade e também uma boa quantidade de ouro para iniciar sua jornada. Mesmo sendo uma cidade bastante pobre, ele sabia que a localização ajudava muito, pois era ao lado do reino demoníaco, sendo a primeira linha de defesa contra ataques dos demônios. Isso significa que ninguém vai querer essas terras e ninguém irá reivindicar esse lugar. Com isso não iria se preocupar com lutas de territórios por causa do seu irmão, pois este lugar tem muitas responsabilidades, mas ele vê diferente. Sendo um lugar com muito potencial, essa é a melhor situação para ele que não possui nada. Muitos falavam que essa cidade é perseguida pelos demônios há muitos anos, mas poucas pessoas têm fugido da cidade, e isso era algo que ele queria descobrir. Ao chegar na cidade, mesmo já sabendo que era um lugar pobre, percebe que é muito mais do que ele pensava, onde as pessoas se alimentam de comidas quase estragadas, e as casas estão quase caindo. Mesmo assim os cidadãos parecem bastante felizes. Com seu grande conhecimento e suas habilidades de observação, ele começa a descobrir o porquê dessa cidade estar neste estado e por que os demônios não atacam. Mesmo o lorde dessa cidade querendo dar dinheiro para ele ir embora, Lid agora está decidido a se tornar um verdadeiro governante respeitado e transformar sua nova cidade no maior ponto de comércio de todos os reinos. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Xiao, que é um especialista que sabia de tudo de um jogo de realidade virtual que é popular ao redor do mundo há mais de 10 anos. Com isso seu trabalho é upar as contas de outras pessoas em troca de dinheiro, porém por causa disso ele era odiado por outros jogadores, mas esse era um hobby que ele gostava, e mesmo ajudando várias pessoas sua conta principal ainda estava no ranking da liderança, e para ele esse jogo é muito melhor do que a realidade. Porém quando ele recebe mais um trabalho e quando ele se conecta ao jogo uma coisa acontece, ele é transportado para outro local, e rapidamente ele tenta fugir, mas é detido pelos guardas, e é quando ele descobre que o nível de dor está em 100%, sendo que o normal do jogo quando chega aos 40%, ele é desconectado imediatamente do jogo. Logo após isso quando ele abre sua tela de status, ele percebe que não tem a opção de deslogar, e a versão do jogo estava na de 10 anos atrás. Como ele entende tudo sobre o jogo, ele sabia em qual parte estava onde ele foi capturado pelos vilões, uma organização que queria derrubar o governo, e agora seu corpo vai passar por vários experimentos, e sua vida agora é apenas de uma cobaia. Mesmo agora sendo apenas um personagem do jogo, ele consegue usar as funções de jogadores, e com isso consegue aprender uma habilidade e upar seu nível antes de sofrer a lavagem cerebral. Com isso ele usa seus pontos que ganhou para ficar imune à lavagem sem que eles soubessem, e após alguns eventos Xiao, agora conhecido como Zero, vai iniciar uma nova jornada dentro desse jogo, onde ele sabe sobre tudo que existe nesse mundo, e jurou liderar seu exército de máquinas para derrubar os vilões, e com isso se tornar o mais forte desse jogo novamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Hasso, onde desde que era jovem sempre gostou dos jogos. Como ele praticamente vivia no hospital, os jogos se tornaram uma parte importante da sua vida. Porém com o tempo ele começou a enjoar. Os jogos que ele sempre achavam legais não eram mais interessantes. Não importava o gênero. Como lançava vários parecia que todos eram lixos iguais. Entretanto quando ele estava procurando um novo jogo ele descobre algo interessante, um jogo pequeno que não era recomendado por ninguém por ter um sistema antigo. Mesmo assim Hasson decidiu testar. Como ele acreditava que não iria jogar muito, escolheu a classe de bárbaro. Com o passar do tempo ele descobre que esse jogo é muito mais interessante do que ele pensava. De início foi legal, mas depois seu objetivo apenas se tornou zerar esse jogo, que era bastante difícil, pois toda vez que ele morria tinha que reiniciar novamente. Como era um jogo fracassado, não tinha tutoriais na internet em nenhum idioma, ele começou no hospital e continuou jogando até se formar e
conseguir um novo emprego. Foram 9 anos da sua vida jogando esse jogo sem parar, e finalmente ele consegue chegar à sala do chefe final. Ele estava bastante feliz. Quando ele vai entrar, aparece uma mensagem que não terá volta se continuar. Após aceitar, aparece outra tela, falando que ele tinha chegado no abismo e o tutorial tinha sido completo. Logo em seguida a tela do seu computador começa a brilhar, e quando ele abre seus olhos novamente ele descobre que foi parar em um lugar completamente diferente. Após analisar melhor a situação em que estava, ele percebe que seu corpo era de outra pessoa. E não só isso, ele descobre que estava dentro do jogo que ele passou 9 anos jogando no início de tudo, sem escolhas. Ração agora dentro desse jogo vai ter que partir em uma jornada para descobrir o que realmente aconteceu, e ele vai usar todo o seu conhecimento para conseguir completar seus objetivos. Agora ficamos com esse mangá onde a história se inicia em um mundo onde teve seus dias pacíficos destruído completamente. Após o aparecimento das masmorras, a vida cotidiana das pessoas mudou bastante. Todos começaram a despertar classes. Dentro dessas masmorras existe um item conhecido como livro de classes. Aquele que conseguir esse item pode ganhar uma habilidade. Esse poder varia de pessoa para pessoa, mas graças a esse poder a humanidade evoluiu para uma nova era. Um monte de pessoas começaram a conquistar essas masmorras, e o protagonista, conhecido como Akisora, possuía uma classe única, a habilidade de observar e avaliar. Com esse poder ele era capaz de ver todos os movimentos dos monstros e suas fraquezas. Porém essa habilidade estava longe de ser poderosa. O que mais valia a pena da sua habilidade era a capacidade de descobrir informações sobre itens e monstros. Entretanto, existe um item que as pessoas trazem para as masmorras, que faz a mesma coisa que ele, e é bem barato. Mesmo desde criança, tendo o sonho de se tornar um explorador, no final ele acabou ganhando essa habilidade. Ele trabalhava em uma guilda de aventureiros como avaliador. Apesar de muitos falarem mal por suas costas, ele ainda gostava, pois ele ficava ao lado de uma quantidade enorme de materiais de monstros todos os dias, mesmo ganhando muito pouco. Como se tornar um explorador de classe alta era algo além de suas capacidades. Ele teve a ideia de fazer vídeos com dicas de combates contra monstros, e para sua surpresa, ele conseguiu subir de nível enquanto dormia. Com o passar do tempo, ele descobre que quando uma das pessoas que assistiu seu vídeo derrota um monstro, ele ganha um pouco de experiência, igual a como se tivesse em uma parte com outras pessoas. Após descobrir isso, ele decide ir atrás de postar vários vídeos sobre como derrotar monstros, e com a ajuda da sua habilidade de avaliação, ele vai ficar muito mais forte com a ajuda das pessoas. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Lin Fang, que um dia acabou perdendo sua namorada, pois ele era pobre, e ela acabou ficando com outro cara rico. Porém ela já estava grávida do seu filho, e após o cara descobrir sobre isso, eles acabam matando Lin Fang. Porém após sua morte, ele acabou renascendo em outro mundo, e logo após isso ele conseguiu 9 pedras divinas, e com isso ele dominou o reino do outro mundo por milhares de anos, onde mesmo tendo vários obstáculos, isso não foi um problema para ele, pois sua força já era muito grande. Porém ele acabou sendo derrotado pelo demônio do seu coração, mas ele não estava destinado a morrer, pois uma das suas lembranças estava correndo em direção ao céu, e com isso ele conseguiu uma nova vida na terra. E mesmo tendo voltado para o início novamente, as 9 pedras dos deuses celestiais também foram trazidas com ele. E agora, com a experiência de milhares de anos de batalhas, e com as 9 pedras divinas, ele com certeza será capaz de se erguer novamente. E logo ele mostra que não é o mesmo para sua ex-namorada e o cara que ela está, mas como ele quer evitar problemas, por enquanto apenas vai embora, pois seu cultivo ainda está muito fraco, e agora seu objetivo principal é treinar seu corpo e ganhar dinheiro, pois só a força pode fazer alguém invencível, e com isso evitar sua morte. E agora, com essa nova chance, ele vai mudar tudo, e com toda a sua experiência e com a ajuda das pedras, ele vai viver uma vida cheia de glória, e com isso superar o poder da sua vida passada e chegar ao topo desse universo, e ele vai dizimar qualquer um que tentar impedir seus novos objetivos.